Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria, irmã de Lázaro, indo para o túmulo onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhes: Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente. Ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o pusestes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus respondeu: Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizeram, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. não me falta coisa alguma. Ministério, se puder um ré maior para mim. Eu gosto de começar assim, reflexão. E esse Salmo 22, algumas traduções 23, revela para onde é que nós vamos. Diz assim: pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, junto às fontes de águas puras, repousante eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar, as forças o Senhor vai animar.
Cante para ele te ouvir. Tu és, Senhor. Tu és, Senhor, o meu pastor. o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Por isso nada Em minha vida faltará. Tu és meu pastor. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Nada Obrigado, ministério. A palavra de Deus, ela nos revela aos olhos dos insensatos, parecem estar dormindo. A morte aos olhos dos insensatos parece ser uma tragédia. Mas para aquele que crer, é lindo a gente ver o que a Bíblia nos revela através da fé. Hein, filho? Filha, a fé, ela dá um novo sentido para a nossa vida, é a fé. Jesus diz para Marta, que estava indignada. Eu vejo aquela expressão de Marta como a expressão que tantas vezes a gente usa. Se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Porque Marta sabia do poder, da autoridade de Jesus, porque Jesus vivia na casa de Marta, Maria e Lázaro. A intimidade era muito grande, tanto é que Jesus chora quando fica sabendo que ele morreu. E Marta indignada porque tinha mandado chamar o Senhor, e quando o Senhor chega, já era tarde demais, ele já havia morrido. Se tivesse estado aqui, ele não teria morrido. E aquela frase que Jesus disse no capítulo 11, versículo 42 de São João: se creres, verás a glória de Deus. Diga para quem está do teu lado aí, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer. Sabe, filho, a gente vê na Bíblia a fé como condição para tudo. Se você quer receber um milagre, uma bênção na tua vida, a palavra de Deus diz em Marcos 11, a partir do versículo 22 ali, tudo que pedir na oração, se credes, olha a condição, e não duvidar no teu coração, obterá esse milagre, se crer. É a condição para você receber a graça. A palavra de Deus, ela revela que aquele que crer, ele tem garantia da salvação. No capítulo 3 de São João, o Filho do Homem veio ao mundo não para condenar, mas para salvar. Quem crê não será condenado. Então eu não sei se você conhece alguém que talvez não viveu a santidade. Às vezes uma pessoa que você sepultou, que você percebe era uma pessoa que deixou muito a desejar. Mas ela tinha fé. Era uma pessoa de fé. Era uma pessoa com um coração grande. Eu digo para você, filho, sem medo de errar. A condição que a Bíblia dá, aquele que crê não será condenado. Nesse acampamento de oração, a cura dos traumas da morte, como foi forte. Como foi forte, revelações de pessoas que viviam a dor, que nunca foi resolvida daquela perda, até por causa que aquela pessoa foi de uma forma às vezes trágica. A pessoa às vezes partiu até tirando a própria vida. E aquela incógnita, será que essa pessoa está salva? A gente sabe que hoje a depressão está tomando conta. As pessoas estão perdendo o sentido da vida. Mas eu vou dizer para você, filho, se você crê, a palavra de Deus diz, não haverá condenação. E se você está aqui, é porque você está colocando essa fé em prática. Se você conhece uma pessoa que não só diz que crê, mas olha as atitudes dessa pessoa que, se pudesse às vezes tirar uma peça da roupa para dar para outra, como uma mãe dizia, o filho cometeu suicídio.
Mas ela dizia, padre, ele tinha um coração tão grande, que muitas vezes ele chegava em casa, e chegava com frio, com a camiseta, cadê tua roupa, filho? Ah, mãe, eu não aguentei. Passei na frente do santuário de Guadalupe, em Curitiba, junto com o padre Reginaldo lá. Eu celebro muito lá no santuário, por causa da missão. E ele dizia, não aguentei, eu tive que deixar minha blusa lá. Ele contando, chegou a chorar na minha frente, padre. Eu sabia que meu filho agora perdeu a alma dele. Eu falei, mãe, não é assim. Você acaba de dizer que ele acreditava em Deus, saindo do santuário, tinha participado de uma missa, deu uma peça de roupa para quem não tinha. Pelo amor de Deus, mãe, se esse menino não foi para o céu, eu vou dizer lá também não vou entrar. Quase que eu disse, me diga o nome dele porque eu vou perguntar. Se disserem que ele não está lá, eu já vou saber que eu também não entro. Até porque Jesus diz a quem muito foi dado, muito será cobrado. A gente conhece muito da palavra. E eu vou confessar para vocês, nem sempre eu ando dando blusa para quem está necessitado. Eu digo com toda a minha cara lavada, que talvez até perco na obra desse jovem. Então não é justificando e nem dizendo que nós devemos perder o sentido da vida, pelo amor de Deus. A palavra de Deus, ela nos resgata de tal maneira que mesmo passando por tribulações, e nós trabalhamos isso nesse acampamento, que mesmo passando por penúria, nós devemos suportar tudo. Por quê? Porque a nossa vida está escondida em Cristo. Diz a palavra em Colossenses 3, a nossa vida está escondida em Cristo. Então, a dinâmica que hoje o padre fazia, se eu pegar minha mão direita e colocar atrás aqui da esquerda, você vê só uma, mas a outra está escondida atrás. É como se o Senhor dissesse, você precisa estar tão ligado a Ele, que quem te vê, vai ver o próprio Cristo. Então, se você passa, por exemplo, por decepções nessa vida, qual é o sofrimento, qual a cruz? É a traição, mas Jesus também passou pela traição. É a dor física por causa da doença, por causa de algum problema. Olha o que Jesus teve que suportar naquela cruz. Todo o sofrimento que nós experimentamos aqui, Ele passou lá. Inclusive, a dor do luto. Por que Jesus chorou quando ficou sabendo da morte de Lázaro? Ele chorou o teu choro. As lágrimas que hoje talvez escorreram, não é por fraqueza que você chora. Eu acho que, eu que estudei psicologia, eu acho até um absurdo você chegar para uma pessoa no velório e dizer, não chore. Pelo amor de Deus. É claro que a pessoa vai chorar, porque se ela chora não é por fraqueza, é porque ela amou muito. É bonito isso. A gente lembrar de quem se foi e derramar uma lágrima dizendo, que saudade. Que vontade de ter essa pessoa aqui hoje de novo comigo. Você relembra várias coisas que vocês fizeram juntos. Não é verdade? A gente chora. Faz bem chorar. Jogar para fora o sentimento que está ali, às vezes reprimido. Faz bem. Agora, filho, eu vou dizer para você. Quem fez a visita no cemitério, porque é uma tradição da igreja, vem desde a época dos judeus. A gente vê exemplo bíblico, por exemplo, das mulheres. Ali em Mateus 28:1, no fim do sábado, quando foram Maria Madalena e a outra Maria no sepulcro de Jesus, porque a tradição de visitar os túmulos vem desde aquela época. A igreja diz, é rico e salutar. No Catecismo da Igreja 958, faz bem, é uma obra de piedade, é um ato de misericórdia, você sepultar com dignidade e visitar o túmulo. Mas essa pessoa não está lá. Lá é apenas a matéria que a gente sepultou com toda dignidade, o que você viu a vida inteira. Agora, repare para você ver que teologicamente falando, explicando que quando Deus faz o ser humano, Ele fez aquele homem do barro. Do barro. Era praticamente um cadáver que Ele fez. E o que deu vida àquele monte de barro? O sopro. Soprou sobre as narinas. Deus deu ao homem, deu à mulher, o espírito dele, é aquilo que deu a vida. E aquele homem
É assim, que dentro daquela linguagem simbólica do Pentateuco, mas é assim que Deus fez. Quando a gente morre, a gente volta a ser pó de novo. A Bíblia não fala isso? Viesses do pó e para o pó haverás de voltar. Então, o que é pó, volta para o pó. Agora, o Espírito de Deus que está em nós, não vai ser sepultado. Nós sepultamos só a matéria. O que é pó, volta a ser pó. E aquilo que é de Deus, volta para Deus, que é o sopro. Aquele espírito de vida que Deus dá sobre nós. Então, nós hoje, nós não estamos visitando pessoas, não estamos visitando vidas sepultadas, estamos visitando o túmulo onde ficou a relíquia. E vamos e venhamos sepultar com toda dignidade, faz tão bem, porque é tão bonito a gente ver, por exemplo, Salomão chega a dizer, melhor é ir à casa onde há o luto do que ir aonde há um grande banquete, no sentido de meditar sobre a morte. A gente chega lá, a gente lembra que a gente não é nada. E tem gente tão preocupada aí com o corpo, e vaidades das vaidades, eu acho que eu vou pôr aqui, fazer uma lipo, eu vou encher aqui. Ai, Jesus, para onde vão as recalchutadas, como diz o outro? Vai virar pó do mesmo jeito, os bombadinhos. Então, a gente precisa cuidar do corpo, claro que precisa. Tomar um banho de vez em quando faz bem, né? A gente precisa cuidar do corpo, fazer higiene, né? Um pouco de vaidade, tudo bem. Agora, é triste quando uma pessoa cuida só do corpo e esquece da alma da gente. Esquece que nós precisamos garantir, de fato, o céu. E eu pergunto para você, você crê de fato na teologia que a igreja revela, pautada na palavra de Deus? Você crê na Bíblia? Você crê na palavra de Deus? Ou você crê naquilo que te dizem? Porque tantos católicos que às vezes, com todo respeito às outras religiões, mas se você é católico, que besteira é essa de acreditar que o fulano, na verdade, talvez ele está reencarnado no ciclano, ou você acredita que a pessoa está lá embaixo da terra, aguardando o dia do julgamento. O que a minha igreja diz? Qual é a interpretação que essa igreja que eu participo há mais de 2000 anos, qual a interpretação que essa palavra me dá sobre a palavra de Deus? É de que lá está apenas a matéria, mas aqueles que faleceram, morreram na fé, estão junto de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê, a condição, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto lá no cemitério, viverá, porque vive na eternidade. Que graça maravilhosa a gente saber disso. Porque eu às vezes vou num guardamento, vou num velório, e eu não consigo ficar triste, mesmo quando uma pessoa é muito conhecida, quando eu sabia ali que era uma pessoa de Deus, uma pessoa de fé. Há uma certa alegria no meu coração, e eu penso que quanto mais a gente vai caminhando na igreja, mais Deus vai nos dando esse discernimento de paz, diante de uma notícia de morte. Não é à toa que a gente diz, o fulano descansou. Porque quando a gente vem para esse mundo, é um mundo de tanto sofrimento, só Deus sabe o que você já tem passado, hein, filho? Filho, o que você tem que passar. E quando morre, a gente diz, descansou. Porque de fato é um descanso. Está lá junto de Deus, pelos prados e campinas verdejantes eu vou, o Senhor me leva a descansar. É uma fonte de água pura, é algo tão maravilhoso que Jesus diz para aquele ladrão, para aquele bandido, que estava ao lado da cruz, que acreditou nele, ainda hoje estará comigo no paraíso. Qual é a condição para a salvação? É crer. E ele acreditou, não acreditou? Mudou o rumo da vida dele. No último instante disse, Senhor, lembra de mim quando estiver no teu reino. E Jesus disse para um ladrão, ainda hoje estará comigo no paraíso. É como se o Senhor me dissesse, você vai ver que coisa maravilhosa é o que nós vamos experimentar daqui a pouco. Porque depois da morte tem ressurreição. Depois do sofrimento da cruz tem vitória. E talvez você esteja vivendo o momento do sofrimento agora. E talvez até dizendo, meu Deus do céu, aonde foi que eu errei? Será que eu joguei pedra na cruz para passar por isso? Cadê Deus? Como Marta dizendo, se tivesse estado aqui, ou seja, é quase como dizer, se Deus existisse, né?
Quantas pessoas dizem, se Deus existisse, não permitiria tudo isso? Calma, calma. Porque se você crer, você vai ver a glória de Deus. Ele é a ressurreição e a vida. É tão bonito uma pessoa fazer a leitura da fé. Quem crê faz a leitura da fé diante da morte. Eu estava junto com uma mãe, eu dizia isso o ano passado aqui, foi tão lindo o encontro, o acampamento do ano passado, quando o Senhor me deu um discernimento de trabalhar com um sinal, o celular. A gente usa tanto o celular. E eu estava no momento de oração e eu dizia que se uma mãe ali pudesse conversar com o filho pelo celular e perguntasse para o filho se o filho gostaria de voltar, sabe qual a resposta? O filho diria, eu não troco isso por nada. E comecei a contar ali o fato de uma mãe que eu atendi, e a mãe, pela falta de fé, tadinha, não acreditava em nada, e ela dizia, padre, mas eu acredito aquilo que o senhor me disser, eu vou acreditar porque eu sei que o senhor estudou para isso. Eu disse, como é o nome do teu filho? E ela disse o nome do filho, parece que João. E eu contando isso no acampamento, quando eu disse João, eu vi que uma mãe já começou a se emocionar, porque ela também tinha recém perdido um filho chamado João. Eu peguei o celular e contando do testemunho como eu faço agora, eu disse, só um pouquinho, filha, eu vou fazer uma ligação aqui. Eu vou dar uma ligada, quero ver se eu consigo falar com ele. Ela ficou assim, fez uma cara, como você está fazendo agora. Eu disse, alô, é do céu? Aqui é o padre Kleberson. O João está aí? Só para mim saber se ele está ou não está no céu. Tá, que maravilha. Está lá, mãe. E você pode me dizer como que ele está? Eu imaginei. Está feliz? E ela já começou a se emocionar. É que a mãe está desesperada aqui, está querendo que ele volte. Está querendo que volte aqui para Curitiba, aqui na paróquia São Rafael, Arcanjo, aqui, sabe que a região aqui é pesada. Será que ele não quer voltar aqui para esse mundo, voltar a sofrer mais um pouquinho? Não está fácil, mas se ele quiser trocar o paraíso aqui. E quando eu terminei, apenas uma encenação, porque eu queria que ela visse algo palpável, porque quem não tem fé precisa quase disso. Ela chorando, ela disse, o senhor não tem jeito mesmo, né, padre? Eu falei, como que você está se sentindo, filha? Ela falou, padre, eu não consegui chorar desde que ele morreu. Eu estou chorando agora. Mas você acredita? Ela falou, claro que eu acredito. Eu acredito que ele está no céu. E ele não vai querer voltar mesmo para cá, porque aquele menino estava sofrendo, padre. E começou a dizer, tudo que o senhor disse é o que ele estava vivendo. Dei um abraço nela. E depois, quando vi aquela mulher chorando, já desconfiei que ali havia um sofrimento muito grande. A Elisângela, que é uma grande amiga junto com o esposo Paulo aqui da Canção Nova, depois vinha me contar, padre, ela perdeu recentemente um filho. E ela tinha o mesmo sentimento, não aceitava, ela tinha dúvidas sobre a eternidade. E mais, padre, sabe como que é o nome do filho dela? João. É um Deus que nos conhece, sabe da nossa dor. Inclusive hoje tem uma mãe aqui também, a Elisângela. Está aí a Elisângela, que perdeu o filho recentemente, está aqui, né? Eu quero dizer para você, viu, filha? Porque você contava para o padre ali, o sentimento que eu tenho para dizer para você, deixa eu descer aqui. Desde que você contou do filho que participava aqui na Canção Nova, quantos anos ele tinha? 17 anos, né? E você perdeu 3 filhos. O Caio, Rafael, de quase 3 aninhos, e o Guilherme, de 17 anos. E o Guilherme tem 17. E eu quero sim dizer no teu coração, porque eu sei que você veio aqui para curar também muitas dores. Não tenha dúvida da alegria deles, viu? Porque o Senhor colocava isso no meu coração, padre. Lembre dessa cura interior que essa mãe teve, para comunicar isso para você. Que você possa ir para casa hoje ainda com essa certeza maior no coração. E o Guilherme era um menino muito de fé, padre. Ele era coroinha,
lá da minha cidade, sabe? Desde pequenininho ele ajudava na igreja a servir, sabe? Então, a alegria dele, eu tenho certeza que lá no paraíso ele está muito feliz de ver eu com o pai dele aqui hoje. Com certeza o reencontro vai ser lindo. Ele deve ter saudade também, mas não trocaria o paraíso por nada, né, filha? Com certeza. Vamos cantar assim junto? No céu, com minha mãe estarei. No céu, com minha mãe estarei. Quem sabe? Com minha mãe estarei. Na santa glória um dia, ao lado de Maria, no céu triunfarei. Vai ser lindo, hein? No céu, aonde está essa pessoa que você ama? Com minha mãe estarei. Com Nossa Senhora, com Jesus. No céu, Ele está bem, viu, filho? Filha. Minha mãe estarei. Com minha mãe estarei. Aos anjos me ajudando, onipotente amando, hosanas lhe darei. Para encerrar. No céu, vamos nos ver lá, hein? Espero você lá, hein, filho? Hein, filha? No céu, com minha mãe estarei.